Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao tratamento espiritual do Centro Espírita Cristo Consolador. Eu convido a todos vocês que a gente possa fazer nossa prece, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, rogando que nosso Senhor Jesus Cristo nos intua, nos guie, nos ilumine nessa noite de hoje. Senhor Jesus, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós iremos trabalhar a aula sobre mediunidade, faz parte do segundo ciclo do tratamento espiritual. Nessa aula de hoje é colocado o questionamento: o que é mediunidade? Né? E para a gente entender o que é mediunidade, a gente tem que entender sobre o mundo espiritual. E é feita essa seguinte pergunta: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Acho que é uma pergunta que a gente faz sobre onde ficam os espíritos que desencarnam. Então, eles ficam numa região determinada e circunscrita, como a gente tem na ideia de outras religiões, ele fica no céu, ele fica no outro local. Então, a pergunta é respondida pelos espíritos, onde diz assim: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? A resposta é: os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza. Aqui ele fala que o quê? Os espíritos, eles estão entre nós, né? Eles convivem conosco, e aí a gente tem aquele receio: nossa, convive comigo, eu sempre aprendi que espírito, alma é para se ter medo. Aí a gente percebe assim, nós sabemos que nós temos espíritos a interagir conosco, a conviver conosco. Aprendemos também que os anjos de guarda, eles estão conosco, que são espíritos, né? A diferença só é a denominação, a forma como ele é denominado, ou seja, dado nome para ele. Então, convivemos sim com espíritos familiares, com espíritos com afinidade conosco. E para a gente saber qual classe de espírito está nos acompanhando, a gente pode fazer isso através da reflexão de qual tipo de pensamento eu tenho, que sentimentos eu nutro, o que é que eu estou nutrindo ali. Porque os espíritos, eles vão por simpatia de pensamentos, de sentimentos. Então, se eu tenho bons sentimentos, eu vou ter bons espíritos próximo de mim. Se eu tenho bons pensamentos, eu vou ter a companhia de bons espíritos. Essa pergunta ela está no livro dos Espíritos, é a pergunta 87. Então, dando continuidade, o que é mediunidade? A mediunidade é um dom de Deus, sem fim, é pôr-nos em relação direta. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram. Está no Que é Espiritismo, o livro Que é Espiritismo, de Allan Kardec. Bom, a mediunidade, continuando. A mediunidade, maravilhosa ponte que liga o mundo físico ao espiritual, a terra ao espaço, descer às portas do infinito, possibilitando o amoroso reencontro das almas desencarnadas com as encarnadas. Está no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralta. Bom, na pergunta sobre o que é mediunidade, a gente vai lembrar que é um termo que foi Kardec que estabeleceu, mas que é um termo criado por Kardec, mas essa relação nossa com o mundo espiritual ela sempre existiu. A diferença são denominações, é como em outras religiões você chama de outros nomes. No Espiritismo a gente fala mediunidade no sentido de intermédio, de uma relação onde tem um intermediário com o plano espiritual e o plano carnal, né? O plano material. E o médium, ele é a pessoa que faz esse intermédio. Aqui é colocado como um dom de Deus, porque a mediunidade é uma possibilidade de você trabalhar em progresso, para o seu progresso, para a sua evolução moral. E é um dom porque quando você está trabalhando em benefício do teu progresso moral, você também está lá resgatando
trabalhando também sentimentos, emoções suas e com os outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que você traga alguma diferença ali de sentimento, de opinião. Então, ela é uma ponte maravilhosa que liga o mundo físico ao espiritual, né? E um reencontro, amoroso reencontro das almas desencarnadas com as encarnadas. É um ponto interessante porque a gente pensa assim, Deus permite que a gente tenha esse amor imenso pelas pessoas que convivemos. E essas pessoas desencarnam. E quando elas desencarnam, esse amor não se acaba, ele ainda permanece. Então, aquela pessoa que deixou de conviver fisicamente conosco, a mediunidade possibilita a gente ter esse intermédio, ainda os sentimentos, os sonhos, os pensamentos. Então, esse intercâmbio, essa ponte que é uma separação física e momentânea, mas que a morte nos traz, o desencarne nos traz a separação física e momentânea, e que a mediunidade traz a possibilidade de a gente não nos separarmos, né, de ainda convivermos. Quem é o médium? Médium, a palavra médium vem do latim, meio intermediário, é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens, que são todos espíritos, estamos em carne, encarnados, e outros desencarnados. O médium é esse intermédio de um plano para o outro, né? O plano carnal, o plano material, para o plano espiritual. Lembrando que nós todos somos espíritos. Algumas pessoas chamam de alma, mas alma é aquela que está encarnada. E quando se desencarna, é espírito. Assim, de uma forma mais simples, todos nós somos espíritos. E uns numa roupagem carnal, ou seja, de vivência carnal, experiência carnal, que a gente chama de vivos, e o desencarnado que não estão com a roupagem de carne, ou seja, encarnado. E por sermos todos espíritos, a relação entre nós, o que nos separa é só o véu, né, do esquecimento, às vezes as nossas limitações. Então, se a gente percebe que nós somos iguais, somos semelhantes, então essa inter-relação ela é natural, né, é algo para ser natural de ser compreendida. E aí essa denominação de médium está lá no livro dos médiuns, no vocabulário espírita. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Também está no livro dos médiuns. Por que é inerente ao homem? Lembrando que eu pontuei. Todos nós somos espíritos. Então, todos nós, seja encarnados ou não, temos a faculdade de própria do espírito. E por ser espírito, é comum eu conversar com outra pessoa, de pessoa para pessoa. Então, se eu imaginar que nós todos somos espíritos, sem perceber se eu estou em carne ou não, então é também comum eu dialogar, né, entre um espírito e outro. É nesse sentido. Então, todos nós temos essa possibilidade. Mediunidade e sintonia. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que lhes assemelham. Está no Missionário da Luz, do André Luiz, né? Página 53. Mediunidade é sintonia, cada mente recebe segundo a natureza e extensão da onda de sentimentos que lhe é própria. Irmão X, pontos e pontos, página 93. Bom, aqui ele fala da mediunidade e da sintonia e ele diz assim: os desencarnados e os encarnados vivem em troca de ideias, em permuta, em interação, né? E cada mente vive emitindo pensamento e recebendo pensamentos. E aqui para a gente entender, né? E cada qual atrai o que se assemelha. Então, para a gente entender, lembrar da ideia de que todos nós somos espíritos. Então, vivemos em diálogo, assim como duas pessoas podem dialogar, vivemos em diálogo. E o que nos faz dialogar com as pessoas? São aquelas pessoas que a gente tem uma proximidade, uma afinidade, um interesse em comum. Da mesma forma, os espíritos. Se eu tenho
sentimento, pensamento, irradio esse pensamento, emito esse pensamento, aqueles espíritos que convivem comigo, eles também têm sentimentos e pensamentos semelhantes. Então, eles se aproximam pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos. E aí, assim, que é interessante a gente perceber, ter cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Às vezes, as situações da vida, elas estressam a gente tem uma reação a elas, e isso promove a gente a baixar a vibração, que a gente chama de baixar a vibração, a nos permitir, pelas nossas próprias imperfeições, ainda temos muita coisa a trabalhar, a nos permitir ter sentimentos e pensamentos equivocados, negativos. Eis um grande ponto a ser trabalhado. Então, a mediunidade é a ser refletida. Porque se o que me atrai, as minhas companhias, são os meus pensamentos, os meus sentimentos, então, e que eu quero boas companhias, eu tenho que trabalhar aquilo que eu penso e sinto, né? E, claro, nós temos essas imperfeições, vamos passar por situações em que nós vamos ser testados, ou seja, no dia a dia normal, a gente encontra uma pessoa que é mais grosseira, a gente vai ter que usar o bom senso e a educação e não entrar na onda e ser grosseiro também, ou a gente pode, né, entrar na onda e depois de um tempo, calmar os ânimos, perceber que a gente se igualou, como a gente diz, entrou num processo onde se permitiu entrar, vivenciar uma situação de grosseria, né, de barbaridade. Então, se a gente tem essa consciência de que temos que manter essa educação, isso cabe também à vivência espiritual, né? Isso é de forma geral, né? A gente precisa se educar os sentimentos e os pensamentos. Mediunidade atormentada. O médium geralmente é espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar, trazendo matrizes que facultam o acoplamento de mentes perniciosas do além-túmulo que o impele ao trabalho de autoburilamento. Quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos. Esse trecho está nas fronteiras da loucura, Manuel Filomeno de Miranda. Bom, aqui a gente vai entender assim, olha, mediunidade, ela é uma possibilidade de vivência do espírito para ele trabalhar e evoluir, para ele crescer, para ele... Ah, Thaís, como seria trabalhar e evoluir? Assim, nós trazemos nossas imperfeições. Então, se nós trazemos nossas imperfeições, a gente precisa melhorar, né? Trabalhar para amadurecer, para pensar melhor, para crescer, para ter melhores sentimentos, para ter melhores atitudes. Então, a mediunidade, ela parte do pressuposto, né, e a gente tem que ter essa consciência, a doutrina dos espíritos vê a questão da reencarnação, ela não acredita na reencarnação. Então, a gente acredita que tem várias vidas. Então, nessas vidas, pelas nossas imperfeições, no nosso processo de crescimento e desenvolvimento, cometemos erros, equívocos. E magoamos, machucamos outras pessoas por causa disso. Então, quando a gente desencarna, que a gente percebe o quanto que a gente se equivocou, a gente sabe que a paz de espírito, aquele sentimento de paz, de tranquilidade, ele vai vir quando a gente tem a consciência tranquila, né, do bem que fizemos, né, daquilo que plantamos. Se nós chegamos lá no plano espiritual e nos damos conta de que nos equivocamos muito, que promovemos um mal-estar, magoamos o nosso próximo, a ideia é que a mente, né, o ser, ele reflita e que busque corrigir, melhorar. É semelhante a gente no dia a dia tratar alguém mal e por um pingo de consciência, de maturidade que tenhamos, a gente refletir e pensar, poxa, eu tratei mal e não fui correto, não fui coerente, e eu preciso lá me desculpar. A mediunidade é esse caminho. Como a gente já teve várias vidas, e pela própria maturidade, a gente sabe que é só lembrar das nossas fases mais imaturas da adolescência, das nossas infantilidades, que a gente não media a intensidade das nossas emoções e dos nossos atos,
a gente fazia, né, alguns estragos. E quando a gente promove esses males, esses estragos, é interessante a gente ir lá e corrigir. E há a mediunidade essa possibilidade, né? Como o Chico Xavier dizia, não podemos fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. Ou seja, eu não posso voltar nas outras vidas e corrigir o que eu já fiz, mas posso me melhorar e trabalhar dentro disso para corrigir o hoje e o daqui para frente, no sentido de melhores posturas, melhores sentimentos, né? E contando com a misericórdia divina, reatar com esses irmãos de caminhada, né? Então, assim, o espírito, o médium geralmente é um espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar, ou seja, muitos equívocos na sua estrada evolutiva, na sua imaturidade. Ele acorda, percebe isso e vai lá se desculpar e vai lá promover o bem onde ele antes estava promovendo o mal. Então, quando ele está nesse processo, ele precisa fazer o melhor caminho é o exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos, ou seja, para auxiliar os irmãos que estão ainda nesse processo de dificuldade, que estão muito próximos das nossa estrada, do nosso caminho, que ainda têm muita dificuldade de perdoar, de se entender. Então, o médium, ele auxilia o próximo sendo auxiliado, ou seja, ao fazer o trabalho mediúnico, você está promovendo bem e plantando o bem, você vai colher o bem. É bem isso. Aí a gente vem aqui, né? E nós temos as palavras de Jesus: seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedides. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira frase está em Marcos, capítulo 11, versículo 24, e a segunda, João, capítulo 14, versículo 6. É interessante porque é uma recomendação de Jesus, do nosso Mestre Jesus, sobre a gente recorrer à prece. Que a prece é o melhor caminho que a gente possa ter. Uma prece sincera, de coração, você ter um diálogo com Deus, seu Criador, nosso Pai, exprimindo os sentimentos com toda franqueza. Muitas vezes a gente tem realmente sentimentos negativos, ou seja, na maioria das vezes, e a gente vai lá e tem essa conversa. Ele conhece nossos sentimentos, conhece como nós somos, nossas imperfeições. Pede para ele força e determinação para que você consiga superar, para que a gente consiga superar. E quando Jesus diz assim, olha, sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho porque ele veio e exemplificou, e o evangelho que ele veio mostrar representa o caminho a ser seguido. Ele é a verdade porque aquilo que ele veio, pregou, ele exemplificou, ele mostrou que é possível, né? E a vida porque, de fato, paz de espírito, sentimento de pertencimento, nós só vamos ter com a vivência do Evangelho. E essa vivência não é que a gente tem que se tornar religioso, não. Para que a gente faça essa vivência, a gente precisa ter o processo de espiritualização. Então, um ateu pode ser alguém que vivencie isso. É aquela pessoa que entende que consegue perceber toda a magnitude da criação, sem denominar quem fez, que construiu tudo. Então, é reconhecer que existe uma força maior, sem que atribua a ele nenhuma denominação, mas que a gente reconheça esse poder. Então, que assim seja, graças a Deus. O amor, quando eu estava finalizando, só faltava só. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.